Programa Espaço Saúde com Pedro Tolentino. Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.espacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E o foco do nosso programa, você já sabe, é prevenção, sempre na prevenção, não é? Nas 5 saúdes que nós temos: saúde física, saúde mental, saúde social, saúde financeira, saúde familiar, saúde organizacional. E hoje nós viemos aqui na Apoio, não é? Olha lá, Soluções Corporativas, e nós vamos desmistificar um pouco essa ideia que o brasileiro tem do consultor, certo? E nós vamos conversar aqui com a Celi Gonzalez. Celi, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigado eu, Pedro. E aí, Celi, como é que é? A empresa, os empresários brasileiros, de uma maneira em geral, sem nenhuma questão pejorativa ou nenhuma crítica, né? Mas eles têm uma ideia de consultor um pouco errada, não é isso? É, e acho legal falar disso, Pedro, porque quando há um mito, há uma expectativa errada. E se eu estou com uma expectativa errada, virá uma frustração obrigatoriamente sobre um trabalho que poderia ser uma solução, né? Então, acho bom a gente conversar sobre mito, para a gente esperar um resultado real possível e até dê margem para que isso aconteça. Tá certo. Nós temos várias consultorias, não é, Celi? Aqui na Apoio vocês fazem consultoria de meio ambiente, de RH, de negócios, captação de recursos financeiros, né? A gestão da empresa. Vocês têm essa expertise para colocar no mercado. Mas qual que é a função efetiva de um consultor? Então, o consultor faz um olhar de fora. Esse é o grande diferencial, porque quando nós estamos dentro de uma situação, seja ela afetiva ou financeira, nós não enxergamos o painel, né, como deveria. Então, o consultor faz um olhar de fora e ele começa pelo diagnóstico, sob o olhar dele, claro, e estuda junto as soluções ou as alternativas para melhoria ou de produtividade, ou de qualidade do produto ou do serviço, ou financeira, que é o objetivo de toda empresa. Toda consultoria significa demissão de trabalhador, redução do quadro, demissão do gerente, diminui chefe? Então, esse é um grande mito de consultoria que atrapalha os resultados, porque a gente não tem apoio dos funcionários, às vezes nem a nível gerencial, né? Porque tem medo de que isso vai gerar um corte, então sabota, não dá as informações, atrasa para dizer, olha, todo tempo de consultoria não está acontecendo nada. E ela não tem nada a ver com programa de demissão. Às vezes, independente da consultoria, aconteceria a demissão, às vezes acelera uma coisa que talvez tenha que acontecer, mas é muito mais comum a gente recolocar as pessoas, redistribuir as pessoas, é mais comum do que demissão, né? Mas ela não é a consultoria que gera demissão. Isso é um mito muito grande e que atrapalha muito os resultados do trabalho de consultoria. Normalmente, Celi, quando uma empresária vem buscar uma consultoria, isso é uma regra que a gente tem visto no mercado, é quando a empresa está com problemas. Não é o preventivo, né? Consultoria para crescer, consultoria para melhorar, consultoria para colocar a minha marca. Está com problema e normalmente no bolso financeiro, né? Uma consultoria financeira é para a vida toda, eu vou ficar com o consultor carregando ele para as férias, para a escola, para todo lugar? Pois é, esse é outro mito muito sério, né? As pessoas acham que é como tomar remédio tarja preta, né? Depois que eu começar, nunca mais vou me libertar disso. Ela é pontual. Nós vamos fazer, como eu disse, o diagnóstico, estudar as prováveis, né, soluções, e isso tem que terminar. Tem um prazo, claro, dependendo da gravidade do problema, como você disse, né? Se chama o consultor como pronto-socorro ou como bombeiro, né, já está pegando fogo, é um processo mais demorado. Mas ele é pontual, ele tem que acontecer num prazo até curto, a médio prazo no máximo, e isso se encerra porque a empresa tem que encontrar os próprios caminhos para uma nova gestão, porque é claro que vai ser uma nova gestão. Agora, um outro mito, Celi, que a gente observa,
é que o consultor vem como mago, né? Ele vem, põe a varinha de condão e resolve o problema. Isso não é verdade, ele vem dar os caminhos, dar orientação. Agora, se o proprietário, o nível gerencial e os trabalhadores de base não estiverem envolvidos no projeto, não anda, não é isso? Pois é. E essa varinha não há em nenhuma profissão, né? A do consultor não é nenhuma exceção. É importante lembrar que nós vamos dar mais trabalho. Até ouvi um comentário esses dias assim, o consultor me deu uma lista de coisas a fazer, ele que tinha que fazer, né? Há coisas que só a empresa pode fazer mesmo. Então, realmente, não tem fórmula mágica, nem nesta e em nenhuma outra profissão. A gente vai pensar juntos, como eu disse, vai sobrar bastante atividade e vai exigir muita mudança das pessoas, que não é o consultor que muda, são as pessoas que estão envolvidas. Ele só pensa junto para a gente encontrar o norte. Tá certo. Agora, eu vi um caso, Celi, muito grave, né? O caso é grave, seria cômico se não fosse trágico. O empresário contratou um consultor e aí ele foi para a praia e deixou o consultor na empresa, né? Assim, terceirizou o problema e ficou ligando ver se já tinha resolvido. Essa é uma cultura ainda de alguns empresários? Acontece, Pedro, e é uma pena, né? Porque ele vai voltar exatamente como foi, com o mesmo hábito, com a mesma cultura gerencial, e provavelmente o problema, mesmo que esse mágico que ficou no lugar dele resolva uma porção de coisa, que talvez até recoloque, implante, né, alguns processos, até pode acontecer na ausência dele. Mas quando ele voltar, a postura vai ser a mesma, então o problema vai voltar a acontecer. Não é educação que se delega, né? Eu vou ter que mudar. É bom dizer que quem contrata um consultor tem que ter consciência de que vai ter que mudar. Tá certo. Agora, quando a gente fala em consultoria, Celi, isso o empresário já assusta, né? Quanto vai me custar essa brincadeira? É caro ter um consultor? A relação custo-benefício é alta. O custo do trabalho é muito variável, né? Porque há consultores aí com todos os honorários, mas os resultados sempre valem a pena. É claro que eles se pagam. É bom lembrar que isso não é automático, que não é alguma coisa imediata, que também é uma cultura nossa, querer resultados imediatos, né? Essa coisa de querer medir amanhã é impossível. Mas é barata porque é pontual, porque vai trazer resultados que não são lucros, né, no próximo balanço, mas que vai trazer resultados efetivos, se ela for feita adequadamente. Então, acaba ficando um trabalho bastante razoável. Conceituando hoje aqui a função do consultor, o papel do consultor, para deixar bem claro aí para você empresário, você quer ter uma empresa, né, você profissional liberal, como contratar um consultor e desmistificar um pouco esses mitos aí da consultoria de uma forma geral numa empresa, ou financeira, ou de RH, ou de gestão, ou de recolocação da marca. E para isso nós viemos aqui na Apoio Soluções Corporativas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre prevenção da gestão da sua empresa. Estamos esclarecendo como contratar, para que contratar, quanto custa o consultor e o que fazer com o consultor também, né? Se ele tem uma piadinha no mercado aí, que é o seguinte, o empresário contratou um segurança, né, pessoal, e de repente o segurança estava segurando a pasta dele, os pacotes de compra, menos fazer segurança. Já que a segurança é para segurar, não é? Esse desvio de função ainda é uma cultura? É muito comum, sim, né? É um mito mesmo que por exemplo, o consultor seja um cara que saiba fazer de tudo. Então, ele é solicitado para fazer seleção, para fazer até alguns momentos de desabafo, né? Tá recebendo por hora de trabalho, nós ficamos batendo papo para dar uma relaxada. E todas as outras funções que alguém um dia andou ficando em dúvida, ele é convidado a resolver. E é bom lembrar que ele é um especialista. Se ele é financeiro, ele é financeiro. É até bom falar sobre isso, Pedro, porque há muitos consultores que aceitam esse papel. Então, de repente, ele se vê fazendo marketing para a empresa, mas a formação dele nem passou perto disso, fazendo RH,
que faz parte de outras formações, mas que é uma especialização, é preciso ter esse olhar, fazendo finança, fazendo, né, outras coisas que não tem a ver. Então, ele deixa com a qualidade merecida a consultoria e fica fazendo um multiuso que ninguém é. Por mais experiente que seja, todo mundo é bom, é muito bom em alguma coisa especificamente. É bom que seja lembrado isso. Esse desvio de função passa, às vezes, por aquela situação caótica, né? O empresário está perdido na gestão da sua empresa, o consultor entra para resolver o problema financeiro, mas o problema não é só financeiro, né? Chegou ao problema financeiro por uma série de problemas. E aí o consultor tem a obrigação de indicar os caminhos. Tem, e muitas vezes ele não sabe que série de problemas, ele não sabe todos esses problemas, nem tudo vem à tona, né? Às vezes nós pegamos começamos uma consultoria e ela é mostrada no momento presente. Mas todo esse histórico anterior é importante que a gente saiba, né? De repente é relacional, de repente a cultura da organização acumulou alguns hábitos que trazem, né, consequências muito sérias. Então é bom que a gente lembre assim que vai desestruturar primeiro, nós vamos desarrumar a gaveta, não tem outra forma, e aí vai aparecer de tudo, né? Aí depois a gente vai repensar. Então, existem muitos casos, Pedro, esse que você contou aí do desvio é o cômico, mas existem muitos casos de esconderem informação que faria toda a diferença. Ou, pior do que isso, deixar a consultoria chegar até um determinado ponto, onde não mexa com aquilo que é ferida, e aí, quando chega lá, a gente fica amarrado, e lá é que estaria a verdadeira solução do problema, né? Então, assim, algumas questões de desvio, alguns problemas de relacionamento que foram sendo somados. Então, ou vai tudo para a mesa, ou a solução não vai ser com a qualidade que deveria. Isso, não tem muito como mudar. Se a empresa familiar é difícil, onde tem o pai, a mãe, os filhos, noras, genros, filhos, esposa, é mais difícil lidar com a consultoria, essa questão das travas organizacionais? Olha, Pedro, é um mito isso, né? Porque há famílias extremamente organizadas, há famílias muito profissionais, então a macarronada de domingo não vai decidir nada, e há famílias que passam uma tarde em reunião com o consultor e à noite no jantar eles mudam os planos. Então, não depende da estrutura, depende da cultura, da formação e do grau de profissionalismo com que a empresa é tratada. Porque há sócios que não têm vínculo afetivo nenhum e familiar, que também são muito desorganizados e que também têm muita dificuldade para resolver as coisas. É muito comum coisas sérias serem resolvidas em contextos fora da empresa. Mas isso não tem a ver com família. Até porque a grande maioria das nossas empresas são familiares, né? Tá certo. Essa cultura do patriarca, né, vamos falar assim, né, essa figura do pai, do gestor, ter ali a família trabalhando junto, dá para trabalhar de uma forma profissional? Dá sim, Pedro. E eu acho bastante positivo. Eu já vi resultados muito bacanas, eu já gostei de ver que todo mundo tinha algum vínculo, justamente porque eles eram muito fiéis, muito comprometidos. O horário de trabalho era aquele que precisava, ninguém batia cartão. Já vi casos muito interessantes. Acho que uma das consultorias mais completas que eu fiz foi com uma empresa familiar. Estava todo mundo lá dentro, mas eles sabiam os seus papéis e passava da porta, lá ninguém era tio, vô, entendeu? Lá era todo mundo profissional. Então, eu insisto nisso, depende do grau de profissionalismo das pessoas e não, né, do sobrenome que elas estejam carregando. Tá certo. Agora, contratar uma consultoria, um consultor ou uma empresa que tem várias consultorias, não significa no mês que vem já fazer a empresa entrar no azul, não é, Celi? Porque essa também é um mito, as pessoas, vou contratar um consultor e resolver o problema. Às vezes, como dizem no popular, o buraco é mais embaixo. Então, depende do momento em que se chama o consultor, como você citou, né? E muitas vezes ele vem a hora que está muito difícil resolver. Depende do quanto as pessoas oferecem informações, se permitem ouvir alguns feedbacks, se propõem a mudar. E nem sempre a consultoria tem foco financeiro. De repente ela é estrutural, é só para mudar estruturas. De repente é para melhorar o clima, para levar uma produtividade. Então tem toda uma escalada para se fazer, né? Então, essa expectativa financeira é muito séria, porque nem sempre ela se cumpre.
Tá certo. Agora, contratar uma consultoria, você falou em reorganização, significa obrigatoriamente eu mexer na minha planta, mexer nos móveis, mexer nos funcionários, mudar tudo de lugar? Não, não. A gente fica com uma coceirinha de fazer isso, né? Porque está olhando de fora, você sempre fala, puxa vida, né? Isso daqui está comprometendo tal coisa. Mas não tem vínculo nenhum. Você pode mudar processos e não mexer com gaveta de ninguém. Ou, de repente, você muda só o ambiente e ele já faz um super efeito na motivação, no bem-estar das pessoas, isso traz resultados. Cada caso é único, né, Pedro? Não passa por nenhuma obrigatoriedade. Tem que demitir, tem que mudar layout, tem que comprar coisas, tem que trocar equipamentos. De repente, não precisa nada disso, né? Processos são as coisas que mais fazem diferença, muito mais do que qualquer outra coisa externa. Tá certo. Agora, um outro mito que tem por aí, Celi, é o consultor, não é, ser colocado dentro da empresa para fazer objetivamente um trabalho específico e os funcionários, ou gestores, ou gerentes, ou o próprio dono não acreditarem no trabalho. Né? Aquela pergunta assim, você é consultor? Você já teve uma empresa? Você tem empresa? Quantas empresas você tem? Isso ainda acontece? Acontece de empresário perguntar, mas o que você sabe de empresa, se você não gerencia, não administra uma, né? Mas a gente tem que lidar com tudo isso, né, Pedro? Eu acho que nossa função é técnica, o consultor tem que saber exatamente qual é o papel dele, e não, por exemplo, eu sou consultora de RH, e assim, a possibilidade de chamar para uma terapiazinha rápida no corredor é muito grande, e eu é que tenho que ver essa diferença. O consultor tem que saber qual é o papel dele, e não entrar em nenhum jogo, em nenhuma variação, e fazer aquilo para o qual ele se especializou. Né? Senão, enfim, isso. Tá certo. Olha, nós estamos aqui hoje falando sobre consultor, desmistificando alguns mitos sobre a consultoria, sobre um consultor. E no próximo bloco, a Celi vai trazer dicas muito importantes como e quando você contratar um consultor para que sua empresa atinja os objetivos, para que você atinja os seus objetivos de forma profissional. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos falando de prevenção, desmistificando alguns tópicos com relação aos consultores, que os empresários, as empresárias ou os profissionais liberais contratam. E a Celi trouxe aqui nos blocos anteriores os mitos, as dificuldades, os problemas e clareou para a gente efetivamente qual é o papel do consultor. Agora, Celi, é o seguinte, como e quando eu que sou empresário, as empresárias que estão nos assistindo, os profissionais liberais, devem procurar uma consultoria? Então, o empresário precisa ter claro, ele tem que fazer um diagnóstico, o que eu preciso, qual é aí o ponto mais delicado da consultoria. Porque é claro que nós não vamos viajar aqui, que uma empresa pequena contrate 5 especialistas, né? Seria muito fora da realidade. Então, assim, o que eu preciso primeiro? Ou se não tenho condição de concluir isso, chame um consultor que tenha uma função de gestão, por exemplo, né? Alguém da área aí com formação em gestão, para ajudar a pensar qual é o meu problema maior. E aí trabalhar com o especialista antes que a empresa esteja comprometida, antes que o histórico de turnover seja muito alto, antes que eu tenha um monte de coisas difíceis para consertar, fica mais fácil chamar o consultor, é muito mais rápido esse processo, os resultados são mais visíveis, o retorno que a empresa espera vai vir mais rápido, porque nós estamos falando de algumas coisas menores. E, assim, sair dessas soluções caseiras, né? Eu estou precisando de uma funcionária, a gente contrata aqui mesmo, vou já usar minha experiência, eu estou precisando dar uma olhada no fluxo de caixa, eu vou perguntar para algum amigo meu que já fez isso, entendeu? Tem coisas que a gente pode amar, que é um trabalho bastante pontual, bastante rápido, que um especialista vai fazer com muita propriedade. E eu insisto na relação custo-benefício, né? Vale muito a pena. Então, acordar, chamar cedo, se não quer fazer esse processo sozinho, se organizar com outras empresas, quem sabe, né? Montar aí um trabalho mais cooperativo, mas fazer de forma preventiva, como você falou no começo do programa, vai gostar mais dos resultados, vai achar que valeu a pena e vai ver grandes mudanças
com poucas ações, porque não precisa passar 6 meses para você fazer uma mudança, né? E soltar as rédeas, né, Pedro? Porque se ficar amarrando, a gente tem dificuldade. Tem empresa que amarra na solução da troca de uniforme. Com tanta coisa grande para resolver, né, enrosca num pontinho lá. Ter claro isso. Se eu chamar um consultor, ele vai mexer, ele vai precisar ver as coisas com clareza. Eu vou ter que mudar, seja qual for a minha função. Todos nós vamos sair do lugar, da zona de conforto. E ter coragem, ter ousadia para mudar mesmo. Senão, não justifica a presença de um consultor dentro das empresas. Tá certo. Agora, aqui na Apoio Soluções Corporativas, que vocês têm como meta a inteligência em gestão e tecnologia para empresas e pessoas, quais são as consultorias que vocês se propõem a prestar para quem está nos assistindo? Então, nós temos consultoria em meio ambiente, porque há uma lei apertando para que isso aconteça, mas há pessoas fazendo por iniciativa própria, porque têm consciência, porque acham que vale a pena. Então, nós temos meio ambiente, temos consultoria de RH, que quantas vezes eu fico pensando que seria tão mais simples se fizesse uma avaliação do capital humano, redistribuísse as pessoas, e quanta coisa boa poderia acontecer em função disso, né? E a gente perde tanto tempo insistindo em alguns erros. Então, consultoria de RH há muito a ser feito, mas há coisas que são simples e que trazem muitos resultados. Temos de gestão, até quero abordar um olhar que a gente tem lançado agora, que é assim, os sistemas de gestão que as empresas usam, hoje em dia tem muito produto bom, muito sofisticados, estão subutilizados, porque às vezes os processos das empresas ou as pessoas não estão utilizando devidamente, porque não conhecem, porque encontram, né, caminhos mais simples. Então, nós temos uma consultoria para usar melhor o sistema que a empresa já tem. Então, ao invés da gente ficar, o meu sistema tem um defeito, vamos dar uma olhada melhor nisso. De repente, muda um processo, evolui um passinho, aí já faz a maior diferença, eu tenho melhores relatórios. E aí a gestão fica um pouco mais segura, um pouco mais ampla, porque a gente tem recursos para isso. E de recursos financeiros, a gente tem um consultor para captação de recurso financeiro, o governo tem aí muita coisa disponível, pouco divulgada, mas disponível, que essas empresas poderiam estar usando e guardar o recurso próprio, né, para um outro momento, para fazer alguma coisa mais ousada. E até o próprio trabalho de coaching, né, de repente, dar uma mexida no empresário, né, no jeito que ele estava trabalhando, pode trazer muita diferença, pode trazer muitos benefícios. Eu tenho certeza que vale a pena. Trabalho com consultoria porque eu acredito no efeito da consultoria dentro de uma empresa. Tá certo. Agora, as pessoas que estão nos assistindo estão perguntando assim, Marília comporta uma empresa desse porte? Tem demanda para isso? Ou isso é só para grandes empresas multinacionais? Não, Marília tem muitas empresas, tem empresários de cabeça muito moderna, visionários, que já estão profissionalizando todas as áreas, todas as ações. Então, há muito mercado, Pedro. E como eu te disse, né, se for feito na hora certa, se a gente direcionar isso, é alguma coisa que qualquer porte de empresa consegue absorver, consegue incluir, né, no seu sistema operacional, nos seus custos, porque vale a pena, porque o resultado é bacana. Então, nós estamos em Marília há 20 anos no mercado, novos enquanto apoio, mas nós trabalhamos com consultoria há 20 anos, e há muito a ser feito, e há muita gente que quer mesmo uma nova empresa, que quer mesmo uma nova gestão. Tá certo. Agora, a sua especialidade é recursos humanos, não é? E nessa área, como é que está a procura por uma demanda de uma gestão mais profissional, mais humanizada? Como você está vendo o mercado? Olha, tem se modernizado muito, a busca para ver melhor as pessoas, para ter um capital humano adequado, que a questão não é bom ou ruim, é adequado para uma determinada empresa. Ela tem crescido muito e eu aposto em 2012. Eu acho que nós vamos fazer muita coisa diferente, vamos ter as pessoas produzindo de uma forma muito mais saudável. E isso vai fazer com que esse ano aconteça muita coisa. Eu boto a maior fé em 2012, porque as pessoas estão acordando para algumas coisas que antes eram, como você disse, para grandes empresas, né? Hoje todo mundo está querendo ser mais profissional, porque sabe o resultado disso. Tá certo. Olha, no programa de hoje nós conversamos aqui com a Celi Gonzalez, que é consultora em RH. Viemos aqui na Apoio Soluções Corporativas, falando sobre os consultores, seu papel, desmistificando alguns mitos, não é?
e trouxemos aí a solução para você pensar, analisar. Eu quero convidar você a vir aqui na Apoio, tomar um café, marcar um horário, bater um papo e ver o que a equipe da Apoio pode te ajudar na gestão da sua empresa. Não só em momento de crise. Se você está em crise ou está preocupado com o mercado, é hora de procurar. Mas, principalmente na prevenção. Eu tenho uma empresa, eu quero que ela cresça, eu quero modernizar, ou eu sou um profissional liberal, eu quero reposicionar minha marca, eu quero me recolocar no mercado. Olha, eu sou um profissional formado, eu quero me recolocar, eu quero arrumar um outro emprego, quero ir para uma outra empresa, ou eu estou desempregado e eu quero me colocar no mercado. Aqui na Apoio você vai encontrar esses profissionais para te dar esse suporte. Celi, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço, Pedro. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.